Antes de começar, vou só ler um textinho que é parte de um filme, O Príncipe das Marés, e eu acho que ele dá uma boa resumida em tudo que a gente vai falar sobre masculinidade. A dificuldade em ser homem é apenas uma. Ninguém nos ensinou a amar. É um segredo que escondem de nós. Passamos a vida inteira tentando encontrar alguém que nos ensine isso, e nunca descobrimos. As únicas pessoas que podemos amar são outros homens, porque entendemos a solidão engendrada por essa coisa que nos foi negada. Quando uma mulher nos ama, somos dominados por esse amor. Ficamos temerosos, desamparados e fracos diante dele. O que as mulheres não entendem é que jamais poderemos retribuir esse amor. Não temos com o que retribuir. Não recebemos essa dádiva. O Príncipe das Marés. Muito do que a gente vai trabalhar aqui vai entrar dentro desse lugar da dificuldade de amar, de não ter recebido o amor, da dificuldade de se expressar. Eu coloquei esse título, A Crise da Masculinidade, o Medo da Ideologia de Gênero, um pouco como uma brincadeira, porque tem essa questão da ideologia de gênero, né? A gente, na verdade, está falando sobre identidade de gênero, mas politicamente surgiu muito forte, né, essa questão de ideologia de gênero como uma forma de massa de manobra mesmo, né? Como uma forma de um discurso político para alcançar outras coisas. Inclusive, a Butler lançou um livro depois, né, que é Quem tem medo do gênero ou Quem tem medo da ideologia de gênero, não lembro exatamente. Então, fiz uma brincadeira. Demora um pouquinho, né? Rapidamente vou falar um pouquinho também, um pouco sobre mais ou menos o que a Vanessa trouxe, mas um pouco mais rápido, um pouco mais dirigido para a questão da masculinidade. Antes da gente entrar aqui, quando vocês pensam em homem ou masculino, quais são as primeiras palavras que vocês pensam? Alguém pode dizer? Pai, Pai, Força, força, raso, raso, ação, viril, vitalidade, brutalidade, brutalidade, agressivo, agressivo. É legal eu perguntei isso justamente por isso, porque geralmente vem muito adjetivado, né? A forma que a gente pensa sobre o masculino, ela é inteira sobre adjetivos. É uma construção que também a gente pensa que ela já é dada, que ela já existe. E isso dificulta muito criar um conceito científico. Parte disso também a gente pensa no modelo padrão, né? Que a gente pensa então e olha dentro dessa questão mesmo, né? Então, o masculino, o homem, ele é um homem branco, cis, heteronormativo, que aí entra esses termos, né? De viralidade, agressividade, vitalidade. Só que quando a gente fala de masculinidade, a gente tem que falar no plural, porque não existe apenas essa, né? E a minha masculinidade, que é a minha masculinidade de um homem gay? E a masculinidade de um homem trans? E a masculinidade regional do homem brasileiro? A masculinidade do homem latino? Do homem indiano, que anda de mão dada, que anda com a mão aqui no corpo, no ombro um do outro, né? São todos tipos de masculinidade. Então, por isso também se torna difícil chegar no conceito do que é o masculino. Como a Vanessa falou muito bem, né? A questão da construção social, são as características, atitudes, traços de personalidade, são as formas de ser, mas ainda muito visto através desse lugar já pré-definido, pré-concebido. E aí o problema disso, de se assumir que a masculinidade como dada, é que mesmo os nossos teóricos fazem isso, né? O próprio Freud, na verdade, quando ele vai entrar e criar toda a construção teórica dele, ele já parte do pressuposto de que ser homem é ser isto, né? E de maneira geral também ele vai analisar e pensar e construir muito do corpo teórico dele através das doenças das mulheres, né? Da histeria e não sei o quê, né? E vai usar muito da mulher para construir isso. Então essa é uma frase do Pedro Paulo de Oliveira que ele é bem amplo nesse sentido. Um lugar masculino, né? A masculinidade é um lugar simbólico e imaginário de sentido estruturante nos processos de subjetificação, uma significação social, um ideal culturalmente elaborado ou um sistema relacional que aponta para uma ordem de comportamentos socialmente sancionados. É um processo de subjetificação. Então, é assim que eu crio o subjetivo, é assim que eu crio o sujeito, né? Através das relações, que geralmente não tem a hierarquia, através de comportamentos, que também entra nesse lugar da virilidade, da agressividade,
E os estudos eles vão trazer duas grandes perspectivas, né? A perspectiva sociológica, que vai falar justamente das práticas sociais, e a perspectiva mais linguística, que é essa questão da construção simbólica. Essa parte eu vou falar bem rapidinho. A Butler, principalmente, ela vai trazer bastante essa questão do simbólico, do linguístico. E é algo assim que para mim é muito fascinante, assim, achei bem interessante. E aí trouxe a Butler não fala, não usa a Bíblia, mas eu achei interessante trazer a Bíblia porque ela vai falar muito assim de como a palavra tem poder, de como a linguagem ela cria a realidade. E aí eu lembrei disso, né? Que João 1 na Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E é a partir daí que o mundo existe, né? Assim, é a partir do Verbo. E eu achei interessante fazer essa ponte entre isso, porque é realmente a partir da linguagem que a gente se entende como ser humano. E pensei muito nisso, assim, né? De um sujeito que ele é sujeitado, né? Assim, a gente é feito a acreditar que a gente é alguma coisa. Porque antes de eu nascer, eu já era um homem. 4 meses antes, lá, já tinha, fizeram não sei o quê. Então, antes de eu nascer, eu já era um homem. Mesmo sem ter noção nenhuma de nada, né? Vou entrar mais no campo mesmo, que acho que é o mais grosso da minha palestra, que aí é falar sobre a crise da masculinidade mesmo, né? Porque eu acho que esse é o tema que realmente me toca, que é trazer essa perspectiva de que a gente está perdido, né? Assim, que nós homens estamos perdidos nessa sociedade. E a força que isso traz. Eu acho que a questão da violência, o número de agressão, como tem crescido e a forma como tem crescido tem muito a ver com isso. Então, o foco principal vai ser mesmo falar das crises, né? E aí, ao mesmo tempo, também, que eu comecei falando sobre, vamos falar sobre masculinidades, é importante trazer as diferenças, né? Você é um pouco hipócrita, porque aí aqui eu vou falar basicamente da crise do modelo patriarcal, basicamente da crise desse modelo da masculinidade enquanto padrão heterossexual, né? Porque também ela é mais afeta e porque também, inclusive, me afeta, porque eu também, né? Nós também ficamos perdidos dentro desse papel. A primeira crise, realmente, da masculinidade, ela tem a ver com a crise do modelo patriarcal, né? O patriarcado está realmente no declínio, né? O que a gente vê é o homem ficando para trás em várias esferas, né? Tanto na esfera social, quanto na esfera intelectual, quanto na esfera emocional. E aí eu trouxe alguns dados básicos, né? Dentro da esfera social, acho que é algo que impacta muito, relativamente, a destruição da família, né? Assim, isso que a gente escuta muito também, né? E é interessante também pensar nisso, que parte da crise do patriarcado tem a ver justamente por ele ter assumido um lugar hegemônico, um lugar único, não se questionar e não se atualizar. E aí obrigar as outras pessoas, as outras formas de ser, a buscar formas de ser, a buscar formas de caber. E aí sim foi levando a própria mudança, né? Então nós temos 45% das famílias chefiadas por mulheres hoje em dia. Esse é um dado que eu acho muito legal, porque também os filhos das famílias que não são chefiadas por um homem, os filhos têm melhor desempenho escolar. Eu acho isso muito louco, que uma família bem estruturada, digamos, né, que é a família que se considera que é pai e mãe, não sei o quê, na verdade, os filhos têm um desempenho escolar menor do que famílias chefiadas por mulheres. E, principalmente, aqui tem as crianças têm o maior desempenho é quando são duas mães. Aí sim tem o melhor desempenho escolar. Dentro desse aspecto também, já no aspecto intelectual, atualmente 60% de todas as graduações que tem são de mulheres. Então, as mulheres estão à frente intelectualmente. Dentro do aspecto emocional, aqui está 90%, mas era para ser 94%. 94% da população carcerária é de homens, né? Isso aí tem a ver também com a questão da agressividade, como nós somos muito agressivos e como a gente se defende a partir da agressividade. Eu vi ontem ou anteontem também, trazendo dentro do aspecto emocional, que eu achei muito interessante, que é o gap, essa distância que está tendo também entre as mulheres e os homens, porque os homens não buscam terapia. E 70% das pessoas que fazem terapia são mulheres. E aí isso tem gerado assim, uma distância emocional muito grande, que cada vez tem sido mais difícil das mulheres se relacionarem com homens. Inclusive com termos
bem marcados como heteropessimismo e mulheres tirando o ano sabático de homem. Porque elas se propõem a passar um ano inteiro sem ter uma relação, para dar um tempo, e algumas dizendo inclusive isso, eu vou dar um tempo para ver se eles se atualizam, né? Para ver se eles conseguem chegar um pouco lá. Isso é um século sabático. Só que eles são século sabático, uma das crises também da masculinidade é a própria questão do ideal da masculinidade, né? A virilidade, ela é fabricada, ela não é um dom natural. A virilidade, ela vem desse lugar do mito ideal de um macho alfa, que é o pica das galáxias, né? E isso é muito pesado para o homem, porque ele tem que estar sempre lutando por isso, né? Ele tem que estar sempre lutando por esse aspecto de virilidade. A virilidade, ela não é minha, ela é algo que eu alcanço. Então, na verdade, ser homem não é que eu nasça homem, eu me torno homem. Também, como a vovó já disse, né, torna-se mulher. Mas homem, de maneira geral, ele não se vê como se torna homem. Ele que nasce homem, acha que nasceu embutido disso, mas socialmente também ele se cria homem. E parte disso, de como gerar esse homem, de dar virilidade a esse homem, é através dos ritos iniciáticos. E é bem interessante porque em todas as sociedades você tem muito mais marcado a quantidade de ritos iniciáticos para homens e quase nenhum para mulheres. E aí isso também é muito interessante, porque para a mulher se considera mais ou menos, menstruou, beleza, mulher, esse é teu rito, bora aí, né? O homem começa a ejacular e não tem isso, tipo, agora você é um homem. Né? O rito vai ser, nas comunidades indígenas, pega aqui tua mão, enfia nessa caixa que está cheia de formiga, você tem que ficar 3 horas com a mão aí até, e a sensação que eles dizem como se estivessem colocando a mão no fogo. Ou outros ritos que penduram os homens com anzóis pelas costas e eles ficam pendurados pelas costas. Ou outros que vou te levar no puteiro, você vai comer uma puta, a partir daí você é homem. Né? Então, os ritos iniciáticos eles são sempre permeados também por alguma esfera de violência. Porque essa agressão é a forma de ser viril. Se você dá conta de não chorar, se você dá conta disso, disso, daquilo, você vira homem. O problema é que é uma carga muito pesada. Né? Isso de ser ideal é uma carga muito pesada de se manter, porque então o homem ele nunca chega a ser 100%, ele está sempre sendo, ele tem que estar se contando, ele tem que estar se comparando. E isso é muito pesado para o homem. E aí começa também parte da crise. Um outro aspecto, estava dando tempo, o homem como eterno nômade, né? Isso que eu achei muito... também, eu pesquisei vários livros, mas tudo que eu estou trazendo aqui, na verdade, acaba sendo... Tudo não, uma grande parte acaba sendo do Seis Balas no Buraco Só, do João Silvestre Trevisan, que é um livro massa pra caralho, assim, é muito bom. Juro que indicou, inclusive, obrigado. Esse é um capítulo que eu achei muito legal, não tem esse nome, mas é muito interessante essa perspectiva, né? O feminino, ele surge através do útero, né? Então é isso, a menina menstruou, ela é mulher. O útero, ele é o ninho da nossa sociedade, né? É o ninho da humanidade. E ele tem essa grande questão de poder que demora 9 meses para dar luz, né? Então, assim, ela fica cuidando daquilo, ela cria a vida dentro dela, e não só dentro dela. Ao fazer isso, a mulher acaba gerando um lar. E aí eu acho também importante pontuar que isso não necessariamente tem a ver com dar à luz ou não. E aí trago isso porque também não necessariamente tem a ver com ser uma questão de mulheres nascidas, mulheres biológicas, mas tem a ver com a mulher, né? Com o feminino. Nesse processo de ninho, o lar é onde ela cria a própria identidade. Né? Então, e a mulher, ela cria a identidade dela dando contorno ao outro, ela contém alguém. Mesmo que seja enquanto ideia, ela não necessariamente engravidar. Né? E ela vai ter essa estrutura em torno do lar, ela vai ter esse lugar que é dela. O homem, mesmo que faça parte da gestação ao dar a sua semente, ele não tem controle, ele não sabe se é dele, a semente dele é lançada por aí, né? E aí o masculino, então, tem isso. A semente do homem não permite que ele crie um lar em si. O lar dele é uma adjacência dentro do lar da mulher. Né? Que ele pode dizer que ele é o dono. Né? Que ele pode dizer que é ele quem banca. Mas, na verdade, quem construiu é a mulher. Né? Assim, quem sustenta aquilo afetivamente, quem sustenta e dá vida e dá luz é a mulher. Então, o homem ele acaba se identificando sempre como um homem. E não é à toa também, né? Porque, assim, em todas as culturas
é um exagero falar isso, porque não tenho, né, não sei de absolutamente todas as culturas, mas principalmente cultura ocidental, o homem ele meio que sempre nômade, né? Ele nunca está em casa. É ele que sai para trabalhar, é o filho pródigo, você não é a filha pródiga, né? É sempre ele que sai, né? E a identidade dele é construída sem raiz. A identidade dele, então, é construída, em grande parte, fora de casa. E aí a gente vai entrar um pouco mais nisso. Não só é construído fora de casa, como para ter lar, ele vai, né, pensando ainda numa visão bem bi, uma visão hétero, ele vai ser sempre contido pelo outro. Né? Então, assim, ele também é contido pela mulher, ele também é gerado por essa mulher. Então, a crise do masculino também é que ele é um ser não sendo, porque ele depende do outro. E isso a gente vai ver algumas vezes, de como o homem precisa do outro para poder ser, enquanto a mulher, ela, por si só, ela meio que vai se criando. E aí a gente entra, então, nesse ciclo, né, de ser dependente do outro. Aqui a gente vai entrar também dentro da questão da heteronormatividade, na hierarquização da sexualidade. Né? Então, primeiro vim eu, o homem, que sou o provedor, que sou foda, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E lá embaixo está a mulher, assim, e aí as outras sexualidades, né, nem se fala. E aí é interessante porque ser mulher é uma ofensa. Né? E mesmo hoje em dia, dentro de um campo racional, eu acho que se você perguntar para vários homens, eles vão dizer, não, homem e mulher a gente está pau a pau, somos os dois humanos iguais, com os mesmos direitos, os mesmos deveres. Afetivamente, quantos sentem realmente isso? Quantos interagem com mulheres realmente a partir dessa perspectiva? Né? 2 ou 3 semanas atrás teve um CEO de uma empresa grande do Brasil que disse que mulher não pode ser CEO, porque não sei o que, ela pode até ser gerente, não sei o que, mas CEO não pode ser. Né? É muito atual, né? Assim, tem frases que eu trago que são muito marcantes, assim, né? São relativamente ofensivas. Mulher não vota em mulher. Mulher não. Só que elas ainda são verdades, por mais marcantes e por mais fortes que sejam, elas ainda são grandes verdades. O recalque do masculino é tanto quando ele faz isso de dividir, colocar, e criar uma hierarquia, que ele se intitula de comedor. Né? E é a coisa mais bizarra porque o comedor é comido. Né? No coito não é o homem que come, apesar de toda a banca de ser ele que come. Né? É ele que interage com a mulher, é a mulher que o come, inclusive porque ele atinge o seu orgasmo dentro da mulher e se perde na alteridade da mulher. Né? Ao atingir o gozo dentro da outra pessoa, ele se perde dentro, né? Ele vai para a outra. Né? Então, assim, é muito recalque, né? Assim, é muito mal organizado internamente. Se a gente pensar enquanto falo na questão mais abstrata do falo, simplesmente como poder, mas se a gente pensar também no falo enquanto pênis ereto, que é o que o homem costuma cometer esse erro, né, de achar que o falo é um pau duro, aí volta para este lugar de ser dependente do outro, porque ele só pode ser falo mesmo a partir de um buraco. Então, de volta, ele depende do outro. Porque ele só vai chegar à potência se tiver outro, porque ele sozinho mesmo, assim, tudo bem, né? Pode ser. Mas enquanto ato sexual mesmo, é óbvio, a mulher também depende do outro, todo mundo depende. Mas a mulher não depende para ser falo. Né? O passivo não depende para ser falo. Né? O homem, numa posição ativa, depende para ser falo. Então, ele depende do outro. Ele, por si só, não é nada. E aí é que dói, aí é que dá o recalque, aí que quebra com a fantasia narcisista do homem, porque ele não quer ser mulher. Ele não quer ser mulher porque aí ele objetifica tanto a mulher vira este buraco que me dá o poder, então eu me acredito superior porque eu tenho poder sobre, e não com, infelizmente, e aí então vira uma ofensa de volta. E aí que ele faz essa construção. Né? Mas é a partir dessa construção que ele só pode ser dependendo do outro. Ainda pensando nessa questão dessa construção, a gente chega no complexo de castração. A gente estuda muito complexo de castração na fase infantil, como desenvolvimento, mas na masculinidade, na verdade, o complexo de castração ele serve por toda a vida. Durante toda a vida, o homem tem medo de ser castrado. Ele tem medo de que ele vai perder o poder. Ele tem medo de que ele vai perder o seu falo. Ele tem medo do pênis do outro. E aí todas as perdas representam essa perda do falo. Né? Então, se eu perco o emprego, se eu perco o dinheiro, se eu perco a esposa, se eu perco...
tudo isso, na verdade, representa a minha perda de mim mesmo, da minha identidade masculina. Por isso, então, também a grande questão do nível de agressividade que a gente vê. Porque eu perder uma esposa, eu perder meu salário, ou perder uma briga, eu não estou só perdendo isso. Eu estou perdendo quem eu sou. Eu estou perdendo toda a minha construção social. Então, na infância, né, o pênis ligado à imagem do ego, a criança, o menino, né, se vê com pênis, vê a mãe sem pênis, acha meio estranho, vai para esse lugar de quem tem e quem não tem. Então, ele vê a mãe, aí começa essa diferenciação já de valores, né, porque ele não quer não ter, acha que foi castrado. Uma pequena crise, um parênteses também, né, que essa é uma construção toda feita por homens héteros, cis. Também é muito interessante pensar em como que a gente poderia reler o complexo de Édipo através de uma perspectiva que não fosse binária. Será que a criança realmente ela vai desejar o sexo oposto que a mãe e depois? Fica só um parênteses. Para a criança, já começa então a criar esse lugar de que sem falo tudo é feminino. E aí ele vai se defender disso, e aí ele vai se defender do feminino. De volta com medo da castração, né? Perder seu pênis significa perder a sua própria identidade. Para o menino, também pensando dentro desse viés, o complexo de castração e o desenvolvimento humano é um pouco mais difícil que o da mulher. Porque ele vai passar pelos mesmos estágios da sequência materna, que é de união simbiótica com a mãe, separação, individuação, identificação e amor objetal. Só que por ser o sexo oposto, isso se torna mais difícil, porque então ele tem um lugar ali de muito amor por essa mãe, que ele se conecta e pertence, né? Se tem um pertencimento, mas para ele poder se identificar, ele precisa rasgar essa relação, ele precisa se separar dessa relação, né? E com muita força, porque aí também entra o medo do tabu do incesto, não sei o que, não sei o que. Então, assim, o desenvolvimento do masculino ele atravessa muito sofrimento. Né? O da mulher aqui seria um pouquinho diferente, porque aí entra no como a relação entre mãe e filha, em algum momento, se torna muito ambivalente, e a partir dessa ambivalência, ela se distancia e cria a própria identidade. E aqui do falo do quanto pênis que representa a perda do falo, já falei também, né, que é isso de quanto visualiza que qualquer perda é perder o falo. Por isso também a questão da agressividade. Pai ausente, filho doente. Esse também é um outro livro, na verdade, não peguei isso do outro livro, mas eu gosto muito bom. Estou fazendo umas misturelas, assim. Nesse lugar do medo da castração, então ainda no complexo de Édipo, o filho vai se apaixonar pelo pai no sentido de meu pai é o herói, e ao mesmo tempo ter ódio do pai, porque é o pai que está com a minha mãe, que é o meu desejo, que é o meu objeto. Né? E aí não tem espaço muito para essas duas coisas, e aí ele vai sublimar esses sentimentos de amor e ódio, e de maneira geral, o homem, então, ele vai direcionar esse afeto aos amigos. Porque com o pai não dá, porque o homem odeia, fica uma coisa meio estranha, e aí eu levo para a rua, eu trago esse afeto para os amigos, então eu consigo me relacionar melhor com os meus amigos, num lugar de afeto. Só que esse afeto também, nesse primeiro momento, muito agressivo. Eu também não posso tocar muito, né? Eu não posso abraçar. Então, a minha forma de abraçar os meus amigos é dar soquinho, é irritar, né? Então, assim, também o outro lugar que desenvolve a agressividade do masculino, que simplesmente é dessa vulnerabilidade de não poder falar de afeto, de não poder ser carinhoso um com o outro, né? E aí essa agressividade substitui a relação com o pai. Aqui também, mais para frente, a gente vai ver que é nesse lugar também que o homem vai buscar a identidade fora de casa, né? Não é muito... O pai vai ter o modelo do masculino, mas ele vai ter espaço para se identificar e para ter troca com outros homens na rua. E aí isso também é perigoso, porque dependendo de como for, ele vai para a agressividade. Porque aí, para pertencer, entra em esquemas, né? Tipo, de gangue ou do grupo, né? Que também fica muito, muito pesado. O pai ferido é uma expressão que se usa muito nos estudos de gênero, que é justamente essa questão de como da semente, do nômade, de não ter espaço. Então, é um pai que também não consegue falar de afetividade, não consegue chegar para o filho e dizer eu te amo, não consegue pegar o filho no colo, não consegue ter acesso ao corpo do filho porque isso é coisa gay, porque não pode tocar, porque não sei o quê, né? E ele não faz isso porque o pai dele não fazia. E o pai dele antes não fazia, e que também não fazia. Então, como vai se passando assim essa ferida, essa herança cultural que é, na verdade,
uma grande cicatriz na vida dos homens, né? E aí forçando o homem então a buscar sua identidade fora. Esse silêncio faz com que o homem, de maneira geral, tenha muita dificuldade com o afeto. Isso torna realmente uma vulnerabilidade, né? Porque ao não falar sobre, ao não se permitir o sentir, ele também não se permite entrar em contato consigo, não permite se desenvolver. Então, aqui que a gente entra também nessa questão da heteronormatividade hegemônica, que não se questiona. E não se questiona porque nunca entrou em contato muito com as próprias emoções, né? E aí eu acho muito interessante porque, de maneira geral, muitas vezes o que a gente vê de volta, um círculo vicioso em que aí, para ele amar alguém, ele vai encontrar alguém que vai ocupar o papel da mãe. Então ele encontra de novo uma mulher, como ele também não pertence ao lar, pertence não pertencendo, ele vai encontrar uma mulher que finalmente, então, ele vai poder resolver a sua questão primária lá, que é uma mãe para ele, né? Assim, se ele não fizer terapia. Né? Que é a pessoa que historicamente, né, cuida das roupas, decide que roupa usar também, é quem alimenta, é quem resolve tudo, né? Assim, o homem vai para a rua e resolve tudo da rua, da organização, do emprego, mas de tudo que é de dentro, de tudo que é afetivo, de tudo que depende de cuidado, ele então arranja uma outra mãe. Essa é uma frase que eu li, eu achei muito pesada, assim, e me marcou muito e achei muito boa, né? O desfecho da identificação masculina do menino pode ser adequadamente denominado como automutilação. Na verdade, eu não diria que só do menino. Eu acho que, na nossa sociedade, o desfecho de identificação, ele atravessa um lugar de automutilação. Atravessa esse lugar de automutilação porque quando a gente considera estruturas internas, sentimentos internos, formas de ser, quem eu sou, que eu preciso retirar de mim por ser feminino ou masculino para as mulheres, isso representa uma automutilação. Então eu não posso ser eu mesmo, eu tenho que arrancar partes de mim, fazer cortes em quem eu sou para apresentar à sociedade. E meu Deus, falta pouco tempo. Falta também tá acabando. Agora. Por enquanto. Eu trouxe essa questão do medo da ideologia de gênero, né? Eu acho bem interessante pensar que ideologia de gênero ganhou esse termo através de um movimento político, né? Acho interessante pensar nisso também, do quanto a gente vê que a ideia de ideologia de gênero é a ideia de que as pessoas que fazem os estudos de gênero querem modificar a estrutura social para que, então, através dessa modificação, a gente tenha controle sobre a sexualidade das crianças nas escolas e, assim, ter controle sobre o mundo. E eu acho mais louco, e aí eu acho que entra muito nesse lugar do recalque e um pouco da hipocrisia, que é que a única ideologia de gênero que existe de verdade é a heteronormatividade, que é, sim, ensinada nas escolas, que é ensinada antes das escolas, né? Que vai para esse lugar de que menino não chora, que vai para esse lugar que menino não faz isso, que vai para esse lugar de que menino usa azul e menina usa rosa, né? Que vai para esse lugar de festa para descobrir o gênero da criança, o sexo da criança antes dela nascer, né? Que é todo um arcabouço social, cultural, financeiro, né, econômico, que te leva para este lugar de que você deveria caber e ser heteronormativo. Então, sempre que eu escuto alguma pessoa falar sobre ideologia de gênero dentro de aspecto político, me dói muito, assim, porque a gente já vive isso, e isso não está na escola, isso está no mundo. Essa ideia, ela, inclusive, ela denuncia ela mesma. Sim. Né? Sim. Só que as pessoas não têm essa E aí, percepção. muito hipócrita, né? Porque... Se fosse tão natural, como disse que era, você não estava dizendo assim, fala que nem homem, senta que nem menina. Sim. Se fosse natural, você não precisaria ficar reforçando o tempo fazendo, todo o né? estereótipo. E aí, para terminar, eu quis só fazer também um comparativo com a psicologia corporal, que é um pouco uma crítica, mas também um passapano. Primeiro porque estudos de gênero é algo muito recente, né? Começa nos inícios dos anos 70, ganha força mesmo com a Butler mesmo nos anos 90, porque aí vem com essa carga já política e aí começa a estourar a bolha e realmente fica algo que está mais na boca do povo. Mas mesmo cientificamente é algo muito novo, né? Em 1999 é quando o Conselho Federal de Psicologia do Brasil desconsidera a homossexualidade quanto doença.
Com 25 Porra. anos. A OMS foi em A OMS foi em 89, 90. 89 e 90. Isso. No Brasil, a transexualidade deixa de ser considerada doença ou perversão em 2019. Faz 5 anos que não é uma doença você ser trans. É muito recente. Né? E aí mostra também um preconceito dentro do campo científico. Por quê? Porque o campo científico é, sim, feito por, né, seguindo essa normatividade. E aí a gente entra justamente no que eu estava dizendo antes. Né? Com relação à corporal, a corporal faz muito marcado, né, essa pesquisa e essa questão da sexualidade, só que desde muito cedo ela vai para um campo que ela está mais preocupada com a descarga orgástica, ela está mais preocupada com a qualidade do orgasmo da pessoa, do quanto a pessoa se autorregula. Né? E não tanto com o objeto dessa descarga. Né? Então, não com quem você está transando, mas isso, assim, de maneira geral. Né? E aí é um pouco paradoxal essa questão, porque a gente vai encontrar textos horríveis dentro da psicologia corporal. O Lowen tem capítulos assim, sobre homossexualidade que dá vontade de chorar, assim, de tão datado que é. Né? E por isso que eu acho também tão importante a gente estar tendo esse espaço, e por isso que eu acho importante que a partir daqui a gente consiga ir desenvolvendo um novo campo teórico dentro da corporal que abarque a nossa realidade atual. Né? E aí é datado, mas também tem um pouco de inocência científica, que eu gosto de pensar assim, que também é esse lugar assim, de o peso que tem você ser uma minoria. Né? Assim, o peso que isso traz na tua formação, na tua saúde mental. Então, infelizmente, muito do que foi escrito porque eles estavam, ao invés de olhando para a pessoa, olhando para os sintomas. Então, vejo muitos artigos falando, porque a homossexualidade tem uma questão persecutória, não sei o quê. Porra, é claro que tem uma questão persecutória. Tem, tipo, um mundo correndo atrás de mim. Como é que eu não vou estar com medo? Como é que eu não vou estar achando que estão me olhando, que estão me policiando, que estão... Né? E, infelizmente, a corporal também faz um pouco disso. Ao mesmo tempo que o Reich, aos 25 anos, depois ele tem escrito outras coisas, aos 25 anos, ele escreve, não lembro onde que é, mas ele escreve um questionamento. E o questionamento dele é: se a homossexualidade encontrar uma forma saudável de ser, que não afete a questão da saúde mental, disso, que a gente possa aceitar, cabe a nós excluí-la, cabe a nós julgá-la. Então, eu acho isso muito interessante, assim, porque pelo menos tem esse espaço, assim, né, assim, de que tem uma visão saudável da sexualidade. É isso, gente.